Sabe, quando a gente olha para aquelas catedrais medievais imensas, elas parecem verdadeiras florestas de pedra, não é? São monumentos que, nossa, desafiam o tempo. Mas aí, ao olhar para essa escala toda, sempre fica uma pergunta: quem foi que construiu tudo aquilo? De verdade? Bom, é esse o segredo que a gente vai tentar desvendar. Essa situação da Regine Pernod, ela captura a essência da coisa. Aquilo não foi obra de um único gênio, de jeito nenhum. Foi um esforço contínuo que atravessou gerações. Um conhecimento que era passado de mão em mão, quase como um segredo. Então, essa é a pergunta central. Quem eram esses verdadeiros magos da pedra? A gente vai seguir os passos desses homens para descobrir não só como eles construíram, mas o mais importante, o que motivava eles. Qual era o espírito que movia essa gente? Para entender esses construtores, a primeira coisa é entender a motivação deles. E já adianto, não era fama, não era fortuna. Era algo muito, mas muito mais profundo. A ambição deles era uma coisa simples e ao mesmo tempo gigantesca. Eles se viam como ferramentas, sabe? Ferramentas nas mãos de um criador divino. A ideia era participar aqui na Terra da construção de uma cidade celestial. O trabalho não era sobre eles, sobre o ego, era sobre a obra, com O maiúsculo. É que eles acreditavam que a arquitetura vinha direto de Deus, e por isso a construção era considerada a arte por excelência, a arte real. Eles não estavam só empilhando pedras, entende? Eles estavam, na visão deles, dando continuidade à obra da criação. Isso aqui ilustra perfeitamente o propósito. Cada catedral era uma narrativa, uma lição de pedra. Pensa bem, para uma população que, em sua maioria, não sabia ler, os vitrais, as esculturas, a própria harmonia da construção, tudo aquilo ensinava as escrituras e revelava os mistérios da ordem divina. Era um livro aberto. Bom, uma busca espiritual desse tamanho precisava de uma organização toda especial. E o coração da vida e do trabalho desses artesãos era um lugar chamado de loja. Mas olha, a loja era muito mais que uma simples oficina. Era um espaço protegido, quase um templo, onde os segredos do ofício eram passados adiante. Era como um universo em miniatura, um lugar ordenado onde a criação acontecia dia após dia. E dentro da loja existia uma hierarquia bem clara, super rigorosa, pensada para garantir que o conhecimento fosse transmitido da forma perfeita. Tinha um aprendiz, que aprendia o básico, o companheiro, que viajava para aperfeiçoar a arte, e, claro, o mestre, que era quem detinha todo o conhecimento. E o que unia toda essa gente? O que dava essa coesão? Era um conceito central para eles: o dever. E isso não era um contrato de trabalho como a gente conhece hoje. Era um compromisso sagrado. Sagrado com a obra, com a tradição e com seus irmãos de ofício. Então, o dever transformava o trabalho do dia a dia em algo sagrado, numa prática do mistério. Era um caminho para o artesão se superar, sabe? Oferecer a própria existência para que algo muito, mas muito maior pudesse ser revelado ali naquela obra. E no topo dessa estrutura toda, guiando tudo e todos, estava a figura mais importante: o mestre de obras. O mestre de obras daquela época era bem diferente do arquiteto de hoje em dia. Ele não era responsável só pelo prédio em si, mas pela comunidade que o construía. A tarefa dele era tanto material quanto espiritual. E as qualidades que se exigia dele iam muito além da técnica. Um mestre precisava conhecer a alma humana, ser humilde e, acima de tudo, ser o guardião da tradição iniciática, ou seja, daquele conhecimento sagrado do ofício que era passado de mestre para aprendiz. Mas ok, como eles conseguiam traduzir toda essa visão espiritual em formas físicas, em pedra? A resposta está num conhecimento que era a base de toda a arte deles. Eles chamavam isso de a arte do traço. Era a geometria que permitia ao mestre materializar na pedra a ideia de reunir o que está disperso, dando uma forma que a gente pode tocar a conceitos super abstratos. A geometria era a linguagem universal que conectava o plano divino, que é invisível, com o mundo visível. Cada proporção, cada medida, tudo tinha um significado muito preciso, criando uma estrutura que não era só bonita, mas também carregada de um poder simbólico imenso. E essa citação resume perfeitamente o porquê da arte do traço ser tão importante. Como o divino não pode ser explicado em palavras, eles usavam a linguagem dos símbolos, a geometria, os números, para apontar na direção do mistério, para fazer a pedra falar. Só que essa tradição extraordinária, essa grande aventura das catedrais,
ela chegou a um fim. Vamos entender um pouco como essa transformação aconteceu. A mudança foi gradual, mas foi decisiva. Começou ali, no finalzinho do século XIII. Antes era tudo anônimo. De repente, os nomes dos mestres começam a ser gravados nas catedrais. A humildade foi dando lugar à busca por honrarias. Logo depois, aquelas comunidades que eram nômades se fixaram, viraram guildas, corporações. A coisa mudou de figura. E a mudança foi total. A motivação, que era uma busca espiritual, virou ganho financeiro, virou status. O status, que era de um instrumento anônimo, virou o de um cidadão notável. E a lealdade, que antes era a tradição, passou a ser a cidade ou a igreja. Resumindo, a alma do ofício foi se perdendo. Aquela busca espiritual sem fim que exigia movimento e humildade foi trocada pela segurança, pelo reconhecimento. E para um iniciado daquela época, parar, se fixar, era sinônimo de morte espiritual. O legado deles, no entanto, permanece até hoje. E não está só na beleza da arquitetura, mas na prova de que uma comunidade, quando está unida por um propósito sagrado, pode criar obras que transcendem o tempo e falam direto ao coração. E isso tudo, claro, deixa uma pergunta no ar pra gente. Em um mundo tão focado no eu, na fama, no reconhecimento individual, o que será que podemos aprender com o exemplo desses construtores? Eles que encontraram seu propósito mais elevado no trabalho anônimo a serviço de algo muito maior que eles mesmos. Fica aí a reflexão.